Se você, na hora de montar a estimativa de preços dessa contratação, verificar que você não vai gastar mais que R$ 62.000 no ano, então, ao invés de fazer um processo por pregão para aquisição de bens e serviços comuns, você vai fazer uma dispensa de licitação, baseado no artigo 75, inciso 2, certo? Então, vejam que a possibilidade ela está adequada ao caso concreto, ao caso real. Quando você estimar o valor de uma contratação e esse valor considerando a expectativa de compra ou de contratação durante todo o exercício, que compreende 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, e você vê que o valor está abaixo do permitido na lei, ali no artigo 75, incisos 1 e 2, então você tem ali a permissão de contratar via dispensa de licitação, certo? Então, toda dispensa de licitação deve ser justificada, fundamentada com base no princípio do interesse público. Anota aí outra dica muito bacana, ó. A Lei de Licitações, a 14.133, no artigo 5º, traz lá 22 princípios que devem ser seguidos na hora de fazer as contratações. E esses princípios previstos lá no artigo 5º, eles vão servir para vocês justificarem o valor ou justificarem as contratações. Então, muitas vezes, a dispensa de licitação em razão do valor, ela vai ser justificada pelo princípio da celeridade. Ou seja, para atender com mais agilidade, com mais celeridade, o interesse público, ao invés de você realizar um pregão, que vai ser um processo demorado, você vai fazer uma dispensa de licitação. Agora, também não é um negócio assim tão fácil. Nós temos alguns cuidados que devem ser seguidos. E um deles são os limites que nós devemos observar na hora de realizar essas contratações. Por quê? Porque na hora de ficar contratando tudo por dispensa de licitação, nós temos que ter cuidado com o chamado fracionamento ilícito, certo? Fracionamento ilícito da licitação. Que é o quê? É aquele negócio da administração ela fugir de fazer o pregão e ficar fazendo várias e várias dispensas para comprar o mesmo objeto ou objeto de mesma natureza, ou contratações do mesmo ramo de atividade. Então, vê aqui na tela, com base no parágrafo 1º do artigo 75, os valores que você vai utilizar para dispensa de licitação em razão do valor, do baixo valor econômico envolvido, eles não podem ultrapassar aqueles limites de 115, de 62 mil durante o exercício financeiro, considerando a unidade gestora. Mas o que é a unidade gestora, professor? A unidade gestora é cada unidade administrativa com ordenação de despesa dentro da sua estrutura administrativa, aí da sua prefeitura, aí da sua câmara, aí da sua empresa pública, aí do seu consórcio, que tenha CNPJ próprio, que tenha chamado ordenador de despesa. Então, no caso de uma prefeitura, por exemplo, nós temos ali o Fundo Municipal de Assistência Social, o Fundo Municipal de Educação, o Fundo Municipal de Saúde, que tem ordenadores de despesa próprio, por lei própria. Então, o secretário de Saúde, pessoal, ele vai ter 62 mil para contratar serviços e comprar bens por dispensa de licitação em razão do valor durante o ano. O secretário de Educação, mesma coisa. Ação social, se tiver o fundo, CNPJ próprio, mesma coisa. E as demais secretarias? As demais secretarias, se elas compartilharem do mesmo CNPJ da prefeitura, elas terão que compartilhar esse limite. Ou seja, se a Secretaria de Obras, fonte 0, se a Secretaria de Obras comprar 30 mil de material de limpeza por dispensa de licitação, se a Secretaria de Agricultura comprar mais 10 mil, se a Secretaria de Governo comprar mais 5 mil, você vai ir somando isso durante o exercício. E durante o exercício, 1º de janeiro, 31 de dezembro, senhoras e senhores, você não pode ultrapassar a permissão da lei lá, que atualmente é 62 mil e fração. O mesmo raciocínio a gente vai considerar para os processos de obras ou serviços de engenharia. E tem que tomar muito cuidado, porque o valor agora de obras de engenharia é R$ 125.451,15. Então tem gestor que fala assim, eu vou reformar uma quadra.
num povoado tal, vai dar 80 mil reais. Vamos fazer por dispensa. Me diz aí se isso acontece aí com vocês. Vai por dispensa. Pode? Pode. 80 mil. Aí depois ele vai para outro povoado. E aí diz: ó, tem outra quadra para construir. Aqui no orçamento tá dando 75 mil reais. A dispensa é 125. Vamos fazer também. Pode? Não pode. Por quê? Segundo ponto aqui do nosso slide, certo? Ele está contratando para obras com o mesmo ramo de atividade empresarial, ou seja, empreiteira. A empresa que faz a reforma de uma quadra, a construção de uma quadra, fornece os insumos e a mão de obra é o mesmo ramo de atividade de empreiteira, de construção civil. Então, nesse caso, ele não pode fazer duas dispensas, uma de 80 mil, outra de 80 mil, só porque é em povoado diferente. Nossa, isso acontece demais. Então, devemos ter esse cuidado, esse zelo, para não fracionar indevidamente a despesa, e esse fracionamento indevido de despesa, o gestor, o prefeito, ele é obrigado a devolver o recurso, certo? Que é desvio de finalidade. Então, ele é obrigado a devolver o recurso, além de pagar a multa imposta pelos tribunais de contas. Então, sempre considere o somatório do exercício financeiro por cada unidade gestora, certo? E considere ali observar os objetos de mesma natureza ou de mesmo ramo de atividade. Ou a Kerley colocou aqui, ó, a dispensa por valor é tão adequada para pequenos valores que existe uma orientação do governo federal normatizando que é preciso justificar quando for possível por dispensa em função do valor. Exato, né? O federal que solta aquelas instruções normativas, que inclusive é uma boa prática para ser repetida aos municípios, não repetir a norma do governo federal, mas criar suas normas, inclusive uma norma específica para tratar sobre as contratações por dispensa de licitação no âmbito municipal, certo? Então, com base no princípio da celeridade, você consegue justificar esses cuidados. E aí nós temos alguns detalhes interessantes. Olha aí, compartilha, comenta, fala de onde vocês estão falando aqui. Então, pessoal aqui do Rio Grande do Sul, sejam bem-vindos. Rio Real, a galera de Rio Real, Maiane. Eu ia falar que era o Wagner Delegado, mas Wagner Delgado. O que me traz uma curiosidade, não sei se vem ao caso, mas eu gosto de conversar também na aula, né? Eu fui ministrar um curso de controle interno presencial um dia desse aí, acho que foi no... E foi, gente, foi no Rio de Janeiro. E lá na minha sala tinha um controlador que era delegado. E ele me falou: "Ó, o prefeito me contratou para ser controlador justamente para tocar o terror no pessoal aqui que trabalha no município, porque a prefeitura tinha muito problema com licitação, direcionamento, fraude, aquela coisa toda. E ele colocou um delegado para ser controlador do município para poder fiscalizar as licitações. Olha que interessante, né? E por isso eu confundi o colega aqui. Ó, pessoal aqui de São Paulo, a Simone também, seja bem-vinda. Bom, o que é que eu ia dizer para vocês? Se você trabalha em um consórcio público, consórcio de infraestrutura, consórcio de saúde, esses limites previstos na lei aí para dispensa, eles são em dobro. Por quê? Porque é justo, né? Se um município só tem 62 mil ali para gastar com dispensa para contratar serviço e comprar produto, um consórcio que é a união de vários municípios, várias entidades, ele vai ter ali o dobro. Então ele vai ter 125 mil. Para obra de serviço de engenharia ou manutenção de veículos automotores, vai ter o dobro, vai ter 250 mil, como está aqui na nossa tela, certo? Então, deve-se atentar a isso. Algumas pessoas de consórcio, elas ficam meio que na dúvida, tem medo, mas a própria lei está colocando aí que esses limites devem ser verificados em dobro, considerando aí os consórcios, autarquias ou fundações. Beleza? Outro ponto que nós devemos observar nas dispensas de licitação, em razão do baixo valor econômico envolvido, é que existiu uma mudança em relação à legislação anterior.